Era para ser só mais uma corrida de aplicativo, mas quando duas meninas embarcaram no carro sozinhas, o motorista ficou em alerta e desconfiou. Desconfiou e ainda bem denunciou. O Fantástico entrevistou esse motorista que ajudou a polícia a prender um americano acusado de exploração sexual infantil. Um carro de aplicativo, duas crianças e um motorista atento levaram à prisão de um norte-americano essa semana. Floyd Wallace Jr., de 30 anos, foi preso em São Paulo por exploração sexual, favorecimento à exploração sexual de criança e adolescente e estupro de vulnerável. A investigação pelos crimes começou numa corrida no Rio de Janeiro, feita por este motorista que prefere não mostrar o rosto para proteger a própria família. Quando eu cheguei no local indicado, vieram correndo na minha direção duas mulheres, digamos assim, ou meninas, e entraram no banco traseiro. Já fui começando a entender que se tratavam de crianças, Quando elas estavam em contato com a pessoa que pediu a corrida para elas, entre elas falavam assim, não, usa o Google Tradutor. E essa coisa me chamou a atenção. Aí então eu comecei algumas perguntas, tipo, vocês sabem para onde vocês estão indo? E elas disseram não. Foi começando a soar os alarmes, os alertas, O motorista conta que pegou as meninas no dia 8 de dezembro, às 9 da noite, no Jacaré, zona norte do Rio. O destino era Santa Teresa, no centro da cidade. Aí eu perguntei para elas, vocês conhecem essa pessoa que pediu a corrida para vocês? Elas disseram que conhecia. Aí elas começaram a rir, entendeu? Entre elas. Quando eu fazia esse tipo de perguntas assim, mais invasivas, digamos assim, elas ficavam rindo entre elas, entendeu? No ponto de chegada, quem aguardava as duas crianças era Floyd. Eu passei um pouquinho do endereço de propósito. Ele já estava do lado de fora. Depois que eu deixei elas, eu ainda não fiquei totalmente confortável, Eu não tinha nenhuma evidência, ou seja, não tinha, nenhuma prova de crime, não tinha, sabe? A minha preocupação máxima é essa, será que eu deixei essas crianças num perigo extremo? Eu não posso continuar minha vida, tá entendendo? Sem tomar algum tipo de providência. Eu parei num posto de gasolina e fiz a denúncia para a plataforma. A empresa Uber recebeu a denúncia e começou uma apuração interna para saber quem era o usuário que havia pedido a corrida. Pegaram o meu relato e aí me disseram assim, não, assim, a gente vai pegar esses dados, vamos juntar outras informações que atendem aqui e vamos informar as autoridades. A polícia começou uma investigação. A empresa Uber, ela relatou, fez uma análise pretérita, prévia da conduta desse passageiro e verificou que ele tinha uma suspeita muito grande da prática de exploração sexual e de turismo sexual. E dessa vez, a primeira viagem que a gente teve acesso foi no dia 8 de dezembro e a última delas foi no dia 19 de dezembro, o momento em que ele se evadiu e foi para São Paulo. Floyd foi preso no início da semana no bairro da Liberdade, em São Paulo. A gente conseguiu apreender diversas câmeras, itens para dispersar ou para atrair crianças, como óculos de realidade virtual, bichinho de pelúcia, diversos aparelhos telefônicos. Ele tinha 5 aparelhos telefônicos, mais de 12 pendrives, cartões de armazenamento. Ele possuía uma grande possibilidade ou uma grande capacidade de produzir conteúdos. Segundo a polícia, o americano trabalha como influencer e gravava as vítimas sem consentimento, usando inclusive este relógio com uma câmera escondida. Ele tem 2 canais na internet e em um deles faz apologia à agressão a policiais. Ele era um homem de extrema periculosidade. Possuía passagens por mais de 3 estados norte-americanos por condutas de agressão a policial, roubo, ameaça terrorista. No outro canal se dizia parte de um movimento mundial chamado Passaporte Bro. Consiste basicamente nos indivíduos que se apropriam dessa nacionalidade, ou norte-americana, ou europeia, acreditando que isso impõe uma condição de superioridade enquanto homem ou enquanto cidadão desses locais, para vir para países em tese de terceiro mundo, em que eles teriam uma facilidade em encontrar vítimas
para ter relações mediante pagamento ou para fazer exploração sexual infantil, em razão da vulnerabilidade suposta que essas vítimas se encontram. Segundo a polícia, 8 a 12 crianças podem ter sido vítimas de Floyd nessa última passagem pelo Rio de Janeiro. As investigações continuam para saber se há intermediários ou uma organização criminosa por trás desse caso. O consulado americano informou que está ciente da situação e que, por questão de privacidade, não comenta detalhes. É o que nos motiva nessa investigação, ir atrás de cada membro dessa cadeia, para mostrar que aqui não é lugar de fazer esse turismo sexual. A empresa de transporte por aplicativo informou que em julho começou uma parceria com a ONG The Exodus Road Brasil, que trabalha com denúncias de tráfico de pessoas, que muitas vezes inclui exploração sexual infantil. A gente sempre alerta para esses sinais e o mais importante, na dúvida, denuncie. Não tem certeza, achou estranho, denuncie. É menor de idade indo para o bairro que ele não conhece, denuncie. É o adulto que está chamando essa criança para uma viagem, para um local estranho, denuncie. No início do ano, todos os motoristas da Uber vão receber treinamento para lidar com esse tipo de situação. Em breve disponibilizaremos para esses motoristas quais são os sinais de tráfico de pessoas e quais são as autoridades para quem eles devem denunciar. O herói, nesse caso, tem um volante nas mãos. E você se depara agora com um monstro. Uma pessoa que se dedica, né, em destruir infâncias e vidas. Né? É aterrorizador. O que me alegra é saber que ele foi retirado de circulação. Não é heroísmo, entendeu? Eu me sinto, na verdade, um cidadão. Você gostaria, numa situação de perigo, que alguém olhasse por você, né? Eu falaria, assim, que a gente precisa ter, assim, compaixão com nós mesmos, né? Se você puder fazer um gesto, né, de socorro, né, ou seja, faça. Até onde estava hospedado. Este homem age como um predador. Ela tem 18 anos e eu tenho a identidade para provar. Viaja ao mundo em busca de vítimas, mulheres e até crianças em situação de abandono e extrema pobreza. Esse indivíduo disse para mim que quando ele vinha no Brasil, ele chamava elas. O americano Floyd Wallace Jr., de 30 anos, foi preso nessa semana em São Paulo por crimes sexuais. A polícia acredita que ele pretendia fugir do país. No apartamento em que estava hospedado, no bairro da Liberdade, região central, foram apreendidos celulares, notebook, um relógio com câmera escondida e vários bichinhos de pelúcia. Dentro do que a gente conseguiu apurar na busca e apreensão, a gente já tem um caminho investigativo. As investigações apontam que o Rio de Janeiro era um dos destinos escolhidos pelo americano para praticar turismo sexual. O primeiro caso identificado aqui na cidade foi no dia 8 de dezembro. Ele utilizava nomes diferentes para pedir corridas por aplicativo. Mas quem embarcava nos carros eram as vítimas. Crianças e adolescentes que seguiam para os hotéis e imóveis alugados por temporada. Um motorista de aplicativo suspeitou de uma viagem e acionou a plataforma. Ele foi até o Jacaré, comunidade da zona norte do Rio, para se encontrar com um passageiro identificado como Terry Williams. Mas no embarque havia 2 meninas. E isso despertou essa desconfiança por parte desse motorista, porque essas meninas conversavam sobre roda gigante, sobre sorvete. Então você tem noção de uma idade, uma tenra idade dessas vítimas. O Domingo Espetacular teve acesso à mensagem alertando para o perigo. Ele chegou no destino, a pessoa estava lá, esperando, entendeu? Eu perguntei se a mãe dela estava ciente. Eu não sei se tem crime nenhum, tá entendendo? Será que vocês não podem mandar mensagem para esse Terry para poder entender isso melhor? O motorista que fez o alerta prefere não se identificar. Disse que o americano estava aguardando as vítimas. Eram 9 horas da noite e elas estavam indo no encontro de uma pessoa
que elas não falavam o idioma. E aí eu falei para elas assim, é aquele rapaz ali? E aí elas olharam para trás e aí simplesmente saíram do carro na direção do indivíduo. E resolveu abrir mão das próximas viagens para denunciar o criminoso. Aquilo ficou ainda, sabe, martelando na minha mente. Será que as meninas estão em segurança, não estão em segurança? Eu só tenho uma providência a tomar, é comunicar para a plataforma que essa corrida não me deixou numa situação inquietante. A plataforma informou em nota que acionou as autoridades. Numa outra viagem, uma das vítimas teria embarcado no carro com a própria mãe. No dia 18 de dezembro, o estrangeiro usou mais uma vez o aplicativo. 4 adolescentes teriam embarcado da Zona Norte em direção à zona portuária do Rio. Neste vídeo, gravado no ano passado, o americano tenta se comunicar com uma jovem na Bahia e consegue o número do celular dela. Tudo é gravado por um amigo do turista. Ele é muito mais confiante do que eu. Não vou mentir, ele conseguiu. O americano se identifica como Passport Bro, gíria usada por homens de países ricos que viajam só para se encontrar com mulheres de lugares mais pobres. Primeiro que isso é um estereótipo, né, das mulheres desses países e, sem dúvida nenhuma, países com extremas desigualdades sociais, por exemplo. A América Latina é a região mais desigual do mundo e essa situação é aproveitada por redes de exploração sexual de crianças e adolescentes. Com mais de 100 mil seguidores, ele postava vídeos na internet com dicas para o chamado turismo sexual. Este foi gravado na República Dominicana. Eu sempre filmo elas saindo, porque se alguma coisa acontecer com elas, você não quer ser acusado, entende? E é sempre para provar que elas deixaram o seu imóvel. Então você tem um álibi, caso alguma coisa aconteça. Nos Estados Unidos, Floyd produzia um outro tipo de conteúdo, em que desafia autoridades policiais. Não toca em mim. Você vai me prender? Ele é um indivíduo que possui passagem por 3 estados dos Estados Unidos, inclusive agressão a policial e roubo, ameaças. Em São Paulo, o americano resistiu à prisão. Ele ameaça agredir nossos policiais e fechar a porta, então a gente atua, consegue contê-lo. Falou que ficaria em silêncio e, obviamente, foi respeitado. Não prestou nenhum tipo de colaboração, nenhum tipo de auxílio. O turista já teve o passaporte retido e está preso preventivamente. A polícia investiga ainda se outras pessoas ajudavam o americano, que não fala português, a aliciar as vítimas. A gente vai passar a investigar como essas negociações eram feitas. Dentro dos atos que a gente conseguiu constatar aqui no Rio de Janeiro, ele pode ter gravado diversos vídeos, inclusive transmitido, mas isso obviamente vai ser constatado agora dentro do que se apurado, que foi armazenado nesses dispositivos que a gente conseguiu apreender. Este advogado criminalista explica que Floyd vai ser julgado segundo as leis brasileiras. O fato do acusado ou do investigado ser um estrangeiro, isso não tem nenhum tipo de diferença na condenação, nenhum tipo de agravamento da pena. E uma vez que ele permaneça preso preventivamente no Brasil, ele vai responder aqui no território brasileiro por esse crime. Não localizamos a defesa do americano. Além de estupro de vulnerável e favorecimento à exploração sexual, Floyd vai responder por armazenamento e produção de material pornográfico infantil. Penas que podem chegar a 34 anos de prisão. Quem consome, quem faz o ato, quem produz, qualquer tipo de pessoa quem financia, qualquer tipo de pessoa que esteja envolvido com essa prática repugnante que é a pedofilia, está fazendo parte dessa rede. Para o motorista que denunciou Floyd, a notícia da prisão trouxe a sensação de dever cumprido. Saber que você, digamos assim, colaborou, né, para desbaratinar, que provavelmente
iria fazer isso com outras crianças, né? Isso, cara, é muito confortante, sendo bem sincero.